Olá pessoal, vamos dar continuidade aí no primeiro bloco, na primeira missão. Nós vimos aí Estado, governo e a administração pública. Agora nós iremos adentrar no direito administrativo, que obviamente o grande objeto do direito administrativo é logicamente a administração pública, né, gente? O grande objeto de estudo é esse, mas é importante a gente saber em relação ao direito administrativo que várias escolas se levantaram para explicar o direito administrativo. Porque o direito administrativo é uma matéria até recente, porque surge aí justamente no pós-século XVIII, com as constituições escritas dos Estados Unidos da América em 1787 e da França de 1791, quando essas constituições, de modo a tendenciar o próprio mundo depois, né? Eles colocam direitos individuais nessas constituições, é colocado os direitos individuais, chamados direitos de liberdade, e esses direitos de liberdade vão justamente fundamentar a necessidade de tirar o soberano de cima da lei e colocá-lo para debaixo da lei, tá certo? Significando dizer que agora, a partir dali, chamado Estado de Direito, o governante também ele pode ser responsabilizado. Tá bom, gente? Então, Júnior, bota aí na tela para o nosso ponto desse bloco, direito administrativo. Vamos lá? Volta cá para a gente poder continuar. Vamos ver aí logo o conceito de direito. É importante a gente saber, por um exemplo, o conceito de direito. Como a gente está falando de direito administrativo, é bom você saber o conceito de direito. Olha, quando a gente fala em direito, nós estamos falando em conjunto de normas. Então, quando eu falo em normas, um conjunto de normas, as normas, elas se subdividem. Quando eu falo em direito, eu estou falando em normas. O que são normas? São situações em que se tem uma ordenação de conduta. E aí a norma, ela se divide em regras e em princípios. Tá certo? Quando eu falo em regras, eu falo em situações concretas. As regras, elas são concretas. Os princípios não. Os princípios expressam valores, tá certo? E aí a gente vai comentar isso no seguinte sentido. Vamos dar dois exemplos, é mais fácil dando exemplo que vocês entendem melhor. Artigo 121 do Código Penal diz: matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Veja que aí traz um antecedente, o fato, traz uma consequência quem cometer esse fato. Vejam, estamos diante aí de uma situação amplamente concreta, tá certo? Então, esse artigo 121 do Código Penal é uma regra. Isso é muito claro, isso é uma regra. É diferente de um princípio. O princípio, ele expressa um valor. Legalidade, impessoalidade, tudo é um valor. Então, ele exprime um valor, tá certo? Então, o que seria direito? É um conjunto de normas que regula a vida em sociedade. Isso é direito. Direito é um conjunto de normas, seja ela normas regra ou normas princípio, que regula a vida em sociedade. Sabendo que quando a gente fala em direito administrativo, pelo objeto central ser justamente a administração pública, quando nós falamos em direito administrativo, estamos lidando com direito público. O direito administrativo é do direito público, tá bom? E, obviamente, como se trata de direito público, boa parte das suas normas são normas de ordem pública, tá bom? Apesar de que, por vezes, o direito administrativo também age com viés particular. Sobretudo, e nós vamos estudar posteriormente, quando nós vermos aí a questão das pessoas jurídicas, sociedade de economia mista, um exemplo, da administração indireta, as sociedades de economia mista e empresas públicas,
claro, podem ter natureza jurídica de direito privado. E a gente vai ver isso no momento oportuno, mas é importante você já fixar a ideia que quando se trata de direito administrativo, é um conjunto de normas, claro, da administração pública, que diz respeito especificamente ao direito público. Tá bom, gente? Conceito de direito administrativo. Vimos o conceito de direito como um todo. Quando a gente fala sobre conceito de direito administrativo, nós temos que trazer para vocês algumas escolas que se levantaram aí desde o Estado de Direito, o surgimento do Estado de Direito no século XVIII, tá bom? E aí, claro, é muito comum vir em prova de concurso público essas escolas. Então, vamos para a primeira escola que a gente pode até dizer, né? Seria a escola que eu falo é teoria, né? A escola que eu digo é a teoria, a primeira teorização referente ao direito administrativo. De olho na sua tela para a chamada teoria exegética ou teoria legalista, também chamada de escola francesa. Volta para mim, porque a gente precisa compreender essa escola. O que a teoria francesa, o que a escola francesa ou teoria exegética ou legalista dizia? Direito administrativo é tudo que está na lei que diga respeito à administração pública. Então, só seria direito administrativo aquilo que estivesse na lei. Obviamente que essa teoria, essa escola, recebeu várias críticas, porque existem situações ou coisas, ou princípios, como por exemplo, que estão expressos na lei, mas tem princípios que não estão expressos na lei. Essa é a crítica que foi recebida. Uma das primeiras escolas a serem traçadas sobre direito administrativo foi essa escola exegética ou escola legalista. É importante saber que quando o concurso público cobra isso, ele vai querer saber o sentido da escola e qual escola se trata. Primeira escola, escola exegética ou escola legalista, também chamada de escola francesa. A segunda escola é a escola das prerrogativas públicas, também chamada de escola da puissance publique em francês, que significa a autoridade pública. E aí, Júnior, joga na tela para a turma anotar essa segunda escola aí, teoria das prerrogativas públicas, ou escola do puissance publique em francês, que significa, transliterando para o nosso vernáculo, né? Autoridade pública. Vejam, essa escola aí, se vocês quiserem, está no material, né? Que a gente enviou para vocês aí. No material vocês podem também fazer as anotações necessárias. Volta cá para eu explicar sobre essa escola. Vejam, quando estamos diante dessa escola, da puissance publique, é muito comum essa expressão vir em provas da CESP. Nas outras bancas, como IDIB, a banca IBFC, Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, geralmente eles botam teoria das prerrogativas públicas, não botam a expressão em francês, mas vai que agora, em 2019, eles botam. Então, tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar preparado para tudo, né? Aliás, você tem que estar preparado. Esse é o nosso lema. Estou preparado. É isso aí. Então, vamos embora. Vejam, quando nós falamos sobre a teoria das prerrogativas públicas, essa teoria dizia o seguinte, olha, nós temos alguns atos que é chamado atos de império. E nós temos alguns outros atos que são chamados atos de gestão. Essa teoria separava o seguinte, quando eu falo em atos de império, eu falo em direito público. Quando eu falo em atos de gestão, eu falo em direito privado. E o direito administrativo só seria atos de império, tá certo? Só seria atos referentes ao direito público, esqueceria, colocaria de lado tudo o que fosse do direito privado. Ou seja, não se poderia ter uma sociedade de economia mista, o Estado não poderia intervir na economia. Então, para essa escola, que é também uma escola francesa, não se poderia o Estado, a administração pública, se intrometer, se imiscuir na iniciativa privada, tá bom? Obviamente que ela foi duramente criticada, tá? Por quê? Porque afasta do objeto do direito administrativo a possibilidade do Estado intervir na economia, tá bom? Como função administrativa. Então, essa escola ela foi criticada. Próxima escola, de olho aí na sua tela, Escola do Serviço Público. Essa escola é chamada escola italiana, tá, gente? É a escola italiana.
Volta para mim. Vejam, a escola do serviço público, que teve um lastro na Itália, os italianos formularam essa escola do serviço público, ela tem por objeto estudar o direito administrativo sob o enfoque do serviço público, somente do serviço público. Então só seria direito administrativo o que fosse serviço público. É muito criticada essa escola, né? Hoje nós não adotamos essa escola, claro, como referência do direito administrativo, por uma razão simples. Não só o serviço público faz parte do direito administrativo. Por exemplo, digamos que usamos como referência o poder de polícia, a fiscalização, por exemplo. A rigor não está fazendo um serviço público em si, uma obra pública, como melhor dizendo, mas é direito administrativo. Então vejam, essa escola italiana, ela também sagra-se como uma escola superada, tá certo? A escola do serviço público sagra-se como uma escola superada. E aí, nós temos a quarta escola. Vamos lá, que são 8, viu, gente? São 8, as 8 principais escolas sobre o conceito de direito administrativo. Quarta, vamos lá, de olho na sua tela. Critério do Poder Executivo. Eita, volta para cá que essa é uma das mais criticadas, viu? Essa aí é uma das mais criticadas porque ela diz o seguinte: só é direito administrativo os atos praticados pelo Poder Executivo. Aí ficou ruim, né? Porque, por exemplo, e quando o Poder Legislativo vai fazer concurso? Quando o Judiciário vai fazer concurso? Não vai ser direito administrativo que eles vão ter que aplicar? Claro que é. Então, não foi acolhida essa teoria no Brasil. O critério do Poder Executivo, de fato, ele não foi acolhido no Brasil. Tá bom, gente? Quinta teoria. Quinta, olha só, critério das relações jurídicas. O que seria essa quinta teoria? Olha, o direito administrativo, na verdade, é o conjunto de princípios e até mesmo de regras que disciplinam as relações jurídicas do Estado. Todas as relações jurídicas do Estado em relação a um particular. Essa teoria também é muito criticada. E com razão. Porque, veja, nem tudo que diga respeito a uma relação entre o Estado e o particular é direito administrativo. Quando o Estado, por exemplo, está cobrando imposto, não é direito administrativo, é direito tributário. Quando o Estado prende uma pessoa, não é direito administrativo, é direito penal. Então vejam que nem todas as relações entre o Estado e o indivíduo são direito administrativo. E essa teoria falha nesse ponto, em dizer que todas as relações jurídicas entre Estado e indivíduo é direito administrativo. Negativo. A administração pública vai se meter com a necessidade de se prender ou se não prender? Não, isso não é administração pública. Tá certo, gente? Então, essa teoria também não recebeu acolhida aqui no Brasil. Vamos ver agora, a partir de agora, a sexta e a sétima, teorias que foram recepcionadas aqui de forma parcial, chegando-se aí na oitava, que esta sim é a que nós adotamos aqui no Brasil. Vamos lá, para a sexta teoria, critério residual ou critério negativo, que esse critério aí, o chamado critério residual ou critério negativo, não está errado, ele está incompleto. Tanto o critério residual, quanto o critério negativo, quanto o teleológico ou finalístico, que é o próximo que nós vamos observar, eles estão incompletos, tá certo? Mas de olho na sua tela aí no sexto, para a gente concluir essa questão do critério residual ou negativo. Vejam, quando a gente fala nesse critério residual ou negativo, o direito administrativo ele vai ser feito por exclusão. Volta para cá, porque vai ser feito da seguinte forma. Essa teoria é o seguinte, olha, a gente tem que observar as atividades do Estado, tira a atividade legislativa, tira a atividade jurisdicional, só vai sobrar a administração, só vai sobrar a atividade administrativa. Então, o direito administrativo é justamente um direito residual. Vai ser tudo aquilo que não for atividade legislativa, nem for atividade jurisdicional. Por isso, se diz critério residual ou critério negativo. Porque negativo nega as outras atividades do Estado.
inclusive a política, né? A atividade política. Quando a gente fala em função política, existem, viu, gente, algumas funções na Constituição Federal que nem se encaixa na atividade, na função jurisdicional, nem é função administrativa e tampouco é função que a gente pode dizer executiva, administrativa, executiva e legislativa. Nenhum desses três é a função política. E onde é que isso está? Na Constituição. Quando eu falo em criação de leis, função legislativa. Quando eu falo em criação, em administração, função administrativa. Quando eu falo em resolução de conflitos de interesse da sociedade, jurisdicional. Mas tem situações que não se encaixam em nenhum desses três. Um exemplo, quando o presidente declara guerra, ele está administrando? Não. Está fazendo lei? Também não. Ele está julgando um caso concreto? Não. Então vejam que essa é uma hipótese clara de uma função política, uma função extrema, superior a essas três funções, tá certo? Só quem pode atribuir a função política é a Constituição Federal. Tá bom, gente? Então o critério residual ele foi aceito parcialmente no Brasil. Vamos para o próximo. De olho aí na sua tela. Critério teleológico ou finalístico. Esse aqui é um critério interessante também, que nós recebemos de forma parcial. É insuficiente, claro. Foi considerado insuficiente, mas é um critério interessante. O direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios e regras que vão regular a atividade administrativa, a atividade material, a atividade concreta do Estado, tá certo? Para que ele cumpra os seus fins. Então, o critério teleológico, finalístico, é o quê? Fins. O fim do Estado. Esse é o grande objetivo dessa teoria. Dizer que, olha, o direito administrativo é justamente aquele direito que busca os fins do Estado. Teleológico. Teleologia é o quê? Estudo dos fins, né? Para os fins. E finalístico, já a própria palavra fala, né? Finalístico. Mas quando a banca cobra isso aí, não vai colocar critério finalístico, né, gente? Fica na cara, né? Vai colocar critério teleológico. O teleológico é aquele que busca, o Estado busca os fins, tá certo? Mas esse critério foi insuficiente. Para a gente resumir o conjunto dessa ópera de escolas do direito administrativo, eu preciso que você observe essa última aí, que eu vou precisar ler com você aí. Você vai ficar observando comigo no seu material, na sua tela ou na sua tela, tanto faz, o conceito adotado no Brasil de Eli Lopes Meireles, que faz uma conjugação dos dois últimos critérios que nós vimos. Eli Lopes Meireles, diz assim: o direito administrativo consiste no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem, olha só, que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar de forma concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Esse é o critério da administração pública, também chamado de critério funcional. Eli Lopes Meireles, ele disse o seguinte, olha, gente, tem que buscar o fim, claro que tem que buscar o fim, mas também não pode se negar que a gente tem que excluir as outras atividades. Veja que aqueles dois últimos critérios que nós vimos, o sexto e o sétimo, vão se encaixar nesse oitavo, vão se complementar para se encaixar no oitavo. Porque o sexto, que é justamente o negativo residual, diz que não tem que tirar a atividade jurisdicional e tem que tirar a atividade legislativa. E o sétimo diz que tem que buscar os fins do Estado. E aí, Eli Lopes Meireles sintetiza essas duas escolas, essas duas teorias e formata o seu conceito que, para o Brasil, é o mais aceito, é o chamado critério da administração pública ou critério funcional, tá certo? Eli Lopes Meireles. Aí ele diz, primeiro tem que buscar os fins. E a atividade, ela vai ser de forma concreta, ou seja, vai produzir efeitos concretos, diferente da lei que tem efeitos abstratos, que é geral para todo mundo. A atividade administrativa não, é concreto, é individual. Já a atividade legislativa é abstrata, é para todo mundo. Outra, direta, é diferente do Poder Judiciário. Qual é a diferença do Poder Judiciário? O Poder Judiciário é indireto, ou seja, ele tem que ser provocado
tá certo? Para poder agir. A administração pública não precisa de provocação para poder agir. E exercer a atividade de forma imediata. Diferencia aí a função social do Estado, tá bom? Esse é o conceito de Alírio Lopes Meireles, conceito bem mais aceito, né, na doutrina atual, e é o que é utilizado para o nosso estudo. Próximo ponto, competência para legislar. Quando a gente fala em competência para legislar, é um negócio muito simples, tá certo, gente? É simples. Quem é que é competente para legislar no Brasil sobre direito administrativo? Cada ente. Cada ente legisla sobre o direito administrativo. A União vai legislar de uma forma geral, os estados de uma forma regional e os municípios de forma bem localizada. Agora, tem algumas exceções, por exemplo, desapropriação. Desapropriação é matéria privativa da União, tá certo? Então, na parte de direito constitucional, quando estudarmos aí o artigo 21, 22, 23 e 24, eu vou dar algumas dicasinhas. Por exemplo, capacete de PM, o DE é justamente a desapropriação, tá certo? Que é a competência privativa de legislação para a União. Tá bom, gente? Mas fica aí só essa dica por hora, para vocês entenderem que a competência ela é de todos os entes da federação, com uma exceçãozinha específica, a desapropriação, que é um exemplo clássico, né, de que a União é quem deve legislar. Também tem outros exemplos, também, que é a parte da licitação e da contratação. Contratos administrativos e licitação também tem que ter norma geral da União, tá bom? Vamos para o próximo ponto, interpretação do direito administrativo. Leia aí que é importante isso aí. Às vezes cai, não é com muita frequência, mas às vezes tem uma questãozinha sobre isso. Quando a gente vai interpretar o direito administrativo, nós temos que, primeiro, reconhecer que existe uma relação jurídica de desigualdade. Claro, a administração pública ela quer o interesse coletivo. E por querer o interesse coletivo, ela está em situação de superioridade. Mas não só isso. Nós temos também o reconhecimento da chamada presunção de legitimidade dos atos da administração. Presume-se legítimos. Quem pratica o ato administrativo, presumidamente, esse ato ele é legítimo. E, além disso, o reconhecimento da possibilidade dos chamados atos discricionários. A lei, obviamente, a gente vai ver isso na aula referente a regime jurídico administrativo, o administrador ele só pode agir de acordo com a lei. E a lei pode dar liberdade de atuação ao próprio administrador. A lei pode dar ao administrador a possibilidade dele, com base na oportunidade e na conveniência, ele agir. E ele agindo diante da oportunidade e da conveniência, ele ali tem uma certa liberdade de ação. Isso também dá sentido à interpretação, ou seja, a possibilidade, o reconhecimento de possibilidade de liberdade de ação em relação ao administrador. Tá bom? De olho na sua tela que esse assunto cai muito. Provas CESP, IDIB, IBFC, FCC é muito comum. Quais são as fontes? Volta para mim rapidinho, porque quando a gente fala em fontes, presta atenção. Quando falamos em fontes, nós falamos de onde surge. Aí eu pergunto, de onde surge o direito administrativo? Claro, a principal fonte do direito administrativo é a própria lei. A lei é a principal fonte do direito administrativo. A principal é ela, mas não só tem ela. Vejamos aí no seu monitor. Vamos lá? A lei, a doutrina, a jurisprudência, os costumes e os princípios gerais do direito. Volta para mim. Gente, quando a gente fala em lei, a lei é a norma. E dentro da norma você vai ter as regras de direito administrativo e os princípios de direito administrativo. Essa é a principal fonte do direito administrativo. É a fonte primária, é a fonte principal. Mas também nós temos algumas fontes interessantíssimas em relação ao direito administrativo. Por um exemplo, a jurisprudência é uma fonte indireta. O que seria a jurisprudência? É aquele julgamento reiterado dos tribunais no mesmo sentido. Jurisprudência é quando os tribunais julgam
de uma forma igual em um mesmo sentido, tá certo? E de forma reiterada, né? Existe uma reiteração de decisões nesse mesmo sentido. Mas tem um tipo de jurisprudência que, quer dizer, vai além da jurisprudência. É a chamada súmula vinculante, quando o Supremo Tribunal Federal dá um poder a mais naquela decisão dele. É a chamada súmula vinculante, obriga tanto o Poder Judiciário quanto obriga os demais entes da administração. Então, a súmula vinculante tem uma suma importância hoje como fonte do direito administrativo. Temos algumas súmulas vinculantes referentes ao direito administrativo, como exemplo a súmula vinculante número 13, que nós vamos estudar na parte própria de regime jurídico administrativo. Agora vejam, temos também a doutrina. A doutrina é uma fonte secundária. Na verdade, a doutrina em si, ela não faz nascer o direito administrativo, mas é um conjunto de pensamentos teóricos, é uma teorização sobre o direito administrativo que pode, no futuro, se o Poder Legislativo quiser, transformar em lei aquele posicionamento da doutrina. O que é doutrina? É quando eles escrevem um livro. As pessoas escrevem um livro sobre direito administrativo. Isso é doutrina. Isso vai formando ali uma base para dar ensejo a uma futura lei. Pode dar um ensejo a uma futura lei, tá certo? Os costumes. Costume é uma fonte secundária, não é fonte primária. Costume é quando você age de uma forma acreditando que aquilo seja obrigatório. Isso é um costume. E os princípios gerais do direito, que é não lesar ninguém, dar a cada um que é seu, isso são os princípios gerais do direito, também são fontes do direito administrativo. Tá certo, gente? Então é importante compreender essas fontes, tá bom? E aí, para a gente finalizar esta aula, este bloco, vamos para os sistemas administrativos. Sistemas administrativos. Os sistemas administrativos possíveis ou existentes são dois. Nós temos o chamado contencioso administrativo. Presta atenção. Nós temos o chamado contencioso administrativo. Também chamado, também nominado de sistema francês. Vou até escrever em outra cor para você pensar que não é um outro sistema. Não, é o mesmo sistema aqui, viu? Chamado sistema francês. E nós temos o chamado sistema de jurisdição única. Sistema de jurisdição única. Também chamado de sistema inglês. Tá certo? Também chamado de sistema inglês. Sistema francês e sistema inglês. Johannes, entendi que foi nada até agora. Eu compreendo. É por isso que eu vou explicar. Vejam, quando eu estou diante dos sistemas administrativos, o que está em jogo aqui é se um ou dois órgãos têm responsabilidade para julgar. Aqui está em jogo o que nós chamamos de jurisdição. É isso aí. O que é a jurisdição? Iuris, do latim, significa direito. Dictio, do latim, significa dizer. O que é a jurisdição? É a função de dizer o direito. Quem deve prevalecer? Então vejam, quando eu falo em contencioso administrativo, eu estou simplesmente dizendo que existem dois órgãos capazes de dizer o direito.
Um que é o órgão jurisdicional e o outro que é o órgão administrativo. Vai ter uma jurisdição administrativa. Tem uma jurisdição jurisdicional e uma jurisdição administrativa. Como o próprio nome pode demonstrar, ocorre isso na França. Diferentemente do sistema de jurisdição única. Aqui só tem um sistema jurisdicional, ou seja, o Poder Judiciário concentra tanto as hipóteses de julgamento administrativo quanto as hipóteses de julgamento jurisdicional, tá certo? Essa é a diferença entre esses dois sistemas, tá bom? Então, para finalizar, precisamos entender que aqui nós temos dualidade de jurisdição. Aqui nós temos dualidade de jurisdição. Ou seja, nós temos um órgão administrativo que vai fazer julgamento e temos um órgão judicial que também fará julgamento. No entanto, quando eu falo em sistema de jurisdição única, eu falo em monopólio da jurisdição. E quem é que tem esse monopólio da jurisdição? É justamente o Poder Judiciário. Enquanto na França você tem o Poder Judiciário e você tem um tribunal administrativo, no sistema de jurisdição única, que é o nosso sistema aqui no Brasil, o monopólio da jurisdição é feito pelo Poder Judiciário. Tá certo, gente? E isso fica muito claro quando nós observamos o inciso 35 do artigo 5º. Dê olho na sua tela. O que é que diz o inciso 35 do artigo 5º? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Já tivemos uma época que existia um contencioso administrativo na década de 70, mas não existe mais. Então volta para mim, para a gente concluir aqui o raciocínio, finalizar. Gente, fica aqui ó, o quadro para quem quiser anotar, tá certo? Dá uma pausazinha aí, uma pausa e anota, copia esse material do quadro, que é interessante, faz uma organização aí no seu caderno, um organograma, para poder você estudar. Tá bom, gente? Então assim a gente finaliza esta missão e aí vamos, na próxima missão aí, fazer os exercícios referentes a essa aula. Um forte abraço e até daqui a pouco.